estão me ouvindo? Parece Está tranquilo? Mais um pouquinho. Melhorou agora, gente? Agora está certo. Então hoje nós temos uma noite especial, porque temos um convidado aqui, que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês, mas antes eu quero chamá-lo para compor a mesa, por favor, Cristiano. E quero chamar também o Whindersson. Cadê o Whindersson? Opa! Que vai nos brindar com a prece inicial. Bom, meus amigos, então, antes de apresentar o nosso convidado, de falar sobre o tema da noite, eu quero lembrar do trabalho magnífico que essa casa faz. Não só o trabalho de oração, não só o trabalho junto à espiritualidade, mas também o trabalho material, que é importante também para aquelas pessoas que precisam muito. Então a gente faz esse trabalho na doação de cestas mensais para uma comunidade que fica aqui perto do bairro Cibês, e todos estão convidados a participar, Jair, desse trabalho, doando alimentos não perecíveis, para que a gente possa, no final do mês, sempre compor essas cestas e distribuir para essa comunidade. As distribuições acontecem normalmente no último sábado do mês, aqui no salão, onde nós temos uma palestra, distribuímos as cestas, então todos também estão convidados a participar desse momento. E temos um recadinho especial hoje, o seu Francisco, que está ali, veio só conferir se eu ia dar o recado, foi, seu Francisco? Que nós estamos precisando de trabalhadores voluntários, gente, para a lanchonete, para o bazar e para a livraria. Então, aqueles que quiserem se habilitar nesse trabalho de ajuda na casa, por favor, é só procurarem o seu Francisco ali, que está cadastrando os voluntários, tá certo? Sem mais delongas. Bônus horas, né? Bônus horas, já está lembrando que tudo isso se converte em bônus horas, certo? Bom, então, gente, sem mais delongas, eu quero apresentar aqui para vocês o Cristiano, com um breve briefing que ele trouxe para a gente aqui. Cristiano, ele é natural de Salvador, na adolescência ainda mudou-se para Brasília, e hoje ele reside em Belo Horizonte. E em 2012, no Espírito Santo, foi quando ele conheceu o Espiritismo. E atualmente é pesquisador e expositor junto ao Movimento Espírita Nacional. Então observe todos os lugares que ele já passou, incluindo Paraíba, que está aqui hoje com a gente. E a convite do canal Lições e Conexões, Cristiano apresenta semanalmente os programas Papo de Alma e Conexão com Joana. E vai falar conosco hoje de um tema super relevante, Eu estava ali conversando com ele, dizendo quanto tempo você quer. Aí ele disse, eu gostaria de 50 minutos. Quanto tempo eu tenho? Eu falei, você tem 40. Não teve decepção quando chegar aqui no Movimento Espírita, nada. Eu falei, não, use, Jair, o tempo que você precisar, porque certamente esse recado, gente, é extremamente oportuno. Quem herdará o reino de Deus? Então, observe, eu acho que todos nós gostaríamos muito de saber, quais são os pré-requisitos, o que é que cada um de nós precisa para herdar o reino de Deus. Então, sem dúvida, vai ser uma noite muito oportuna e de muito esclarecimento. Cristiano, seja muito bem-vindo, tá certo? À nossa casa. E aí, antes de passar a palavra para Cristiano, vou passar aqui o microfone para o nosso amigo veterano da doutrina espírita. Nem vou dizer há quantos anos ele está na doutrina, mas que a maior parte de nós já conhece, nosso querido Whindersson. Boa noite a todos e a todas, é com alegria que estou aqui essa noite, conhecendo aqui esse jovem palestrante lá da PH, PH eu devo muito a Minas Gerais. Por que eu devo? Porque trouxe Chico Xavier para nós, gente? Eu sou grato a você e a todos mineiros. Então, gente, uma reunião dessa natureza não se resume simplesmente numa palestra, porque a espiritualidade aproveita esse momento e traz falanges de espíritos necessitados, precisando do nosso ectoplasma. E todos nós vamos doar o ectoplasma, porque as pessoas estão indo para o mundo espiritual sem orientação nenhuma, sem noção nenhuma, mas Deus é muito bom e aproveita, e o Centro Espírita está exatamente na Terra para essa finalidade. Mas quem vai fazer a palestra hoje é o nosso amigo aqui, qual é o nome dele? Cristiano, até o nome dele leva a Cristo, Então, gente, é muito bom nós estarmos aqui com o Jair, com o Júnior, essa turma toda, o nosso amigo, participante.
Pai de nota é equipapado do acorde. Então, gente, vamos orar, né? Jesus, que bom nós estarmos aqui nesse momento, compondo essa assembleia e procurando de alguma forma servir, enxugar lágrimas. Esse é o nosso papel de cristão. Que nós possamos se juntar aos espíritos amigos para ajudar, para que eles, os espíritos que foram trazidos, saiam daqui melhores, mais consolados. Que possamos não só ler o Evangelho e não apenas sentir, mas vivenciar. É fundamental que esta casa cumpra com o seu papel de divulgar a doutrina consoladora. E que neste momento, Jesus, nós felizes e agradecidos devolvemos a palavra à nossa irmã Anaíse para ela dar continuidade aos trabalhos da noite. Muita paz. Obrigada, Linson. Obrigada ao grupo Parte Sublime por ter feito essa harmonização tão boa para a gente, né? Nos colocar nesse clima de paz e harmonia. E vou pedir agora que Cristiano ocupe o lugar lá do palestrante e comece a conversar conosco. Vamos lá. Boa noite para todos. Boa noite. Uma alegria imensa estar aqui hoje pela primeira vez, espero que primeira de muitas, né? Não é a minha primeira vez em João Pessoa, mas é a primeira vez que eu vim aqui para uma tarefa doutrinária, a primeira vez como espírita. Eu tenho 47 anos e até 2012, vocês estão me ouvindo direitinho? Ou o microfone está melhor? Não, tá bom. Até 2012 eu era agnóstico, ou para quem não está familiarizado com o termo, eu era ateu, né? O ateísmo tem diversas subdivisões. Eu era agnóstico, mas não era um agnóstico acomodado, nem por modismo ou por rebeldia. Eu era agnóstico por falta de coisa melhor para mim. Na época eu não conhecia a doutrina espírita. Eu era um agnóstico que buscava informações, sobretudo daqueles questionamentos filosóficos, da onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos, né? E por conta disso adquiri diversas versões bíblicas e diversas traduções. Quando eu me deparei com uma série de dificuldades interpretativas, eu me debrucei sobre o estudo do hebraico primitivo, do grego koiné, para entender o Velho Testamento e assim, consequentemente, entender o Novo Testamento. E ainda assim me incomodava certos truncamentos bíblicos. Conheci diversas religiões a fundo para poder encontrar respostas, até que em 2012 eu deixei de ser ateu, porque eu conhecia a doutrina espírita. E, para sorte minha, as primeiras palestras que eu assisti, por obra da espiritualidade, foram palestras de natureza científica. Então isso me chamou a atenção. E até hoje estou. Você veja, eu sou soteropolitano, eu sou de Salvador. A minha mãe era voluntária da Mansão do Caminho, lá de Valdo Franco, e tinha o Nilson. Ela ia, levava a gente quando criancinha, e eu vim me tornar agnóstico. Esse pode. Então, Deus sabe como é que faz, porque talvez eu não teria permanecido na doutrina espírita se eu fosse inserido nela desde tenridade. Então, eu precisei trilhar esses caminhos, né? E mais tarde me tornei palestrante empresarial pelo Sebrae, etc., que talvez foi até uma forma, uma base estrutural para que eu viesse mais tarde a fazer exposições espíritas a convite dos confrades do movimento, né? E então essa indagação de quem herdará o reino de Deus, ou quem herdará o Olam Rabá, o mundo vindouro no entendimento dos judeus, ou quem herdará o reino dos céus, conforme preferia Mateus, que ele evitava falar o nome de Deus em vão, né? Ou quem avançará espiritualmente, quem será merecedor de um mundo de regeneração, conforme o entendimento dos espíritas. Não importa o nome, mas sempre foi uma preocupação. Não era a minha preocupação enquanto eu era agnóstico. E não é, por enquanto, a preocupação daqueles que estão em busca de respostas que a doutrina espírita oferece.
de forma judiciosa. Agora, aqueles que já se esposaram de alguma religião, e incluindo os espíritas, sendo a doutrina espírita ou não uma religião, mas todos nós temos aquela preocupação: quem avançará? O que é necessário para avançar? Será que eu já tenho concatenado em mim, na minha estrutura psíquica, já está bem sedimentado, se eu estou pronto para avançar? Será que eu tenho essa resposta 100% concisa em mim? É importante sempre fazer essa pergunta e de forma rigorosa. De forma rigorosa, não só os espíritas, mas todos. Eu tenho essa convicção se eu estou pronto para avançar, para que eu não venha a me desiludir após o desencarne? Porque tem muita gente que acha que está pronto para avançar simplesmente porque se auto-rotulou como homem de bem. Ah, mas o homem de bem não vai avançar? Depende. Qual é o seu ponto de vista acerca do homem de bem? Ser homem de bem já basta? E você se considera homem de bem com base em quê? Porque a maioria das pessoas considera que para ser um homem de bem basta não matar, não roubar, não estuprar. Pronto, eu já sou um homem de bem, já me diferencio dos criminosos de toda ordem, então eu vou avançar. Já tem outros que acham que por barganhar com Deus, ou por cumprir uma série de rituais e dogmas criados pelos homens, já basta para avançar. Então será que, primeiro, aos olhos do Cristo, somos de fato homens de bem? Ou isso é um rótulo que nós damos a nós mesmos? Será que Jesus nos vê como homens de bem? Eu tenho certeza que homem de bem na interpretação dos homens é uma coisa, e homem de bem na interpretação da espiritualidade superior é outra, bem diferente. Bem diferente. Então, para nós compreendermos o que será necessário para avançar espiritualmente, para adentrar o cesto do trigo pela primeira vez, para deixar de adentrar sempre em momentos de transição, sempre em momentos de apocalipse, seja o nome que for, para deixar de adentrar o cesto do joio, para deixar de experimentar o degredo, o exílio, que nós já experimentamos muitas vezes, diversas vezes. Como fazer para avançar para um mundo em regeneração, Olam Rabá, Reino de Deus, Reino dos Céus? Pouco importa o nome. Como fazer para avançar? E detalhe, por que eu não tenho avançado quando surge a oportunidade espiritual para tal? Cristiano, a que oportunidade você está se referindo? Um momento de transição. Um momento de transição. Que, segundo o capítulo 8 do livro A Gênese, acontece com todos os orbes do universo ao mesmo tempo. No momento de transição, não temos conseguido avançar para o mundo em regeneração. Isso é fato, basta observar em que mundo você está habitando. Se muitos estivemos lá, e eu estou falando dos espíritos que estão em processo de despertar espiritual, não estou falando de todos, se muitos estivemos lá, foi na qualidade de estagiários, nunca de residentes. Agora a questão é, todos nós aqui estudamos o ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, assistindo palestras, participando de grupos de estudos, mas a gente tem em mente de onde a gente veio? A gente veio de um mundo de expiação e provas, para a Terra, se somos nativos da Terra. Eu pergunto isso porque, de tantos estudos que a gente faz, às vezes eu faço uma pergunta básica, como retórica, e a pessoa responde, para minha surpresa, porque a pergunta é retórica, eu não deveria responder, como se não tivesse passado pelo ESD. Eu fico preocupado. Tá. É melhor esmiuçar. Estou preocupado. Então a gente sabe realmente se a gente é nativo da Terra? A gente sabe se a gente chegou aqui num dado momento? Então vamos por partes, como dizia Fred Krueger. Vamos devagar. Vocês acreditam que a gente veio de outro orbe para cá? Ou que a gente sempre esteve na Terra desde quando Deus nos criou? Não na qualidade de espírito, mas de uma energia pulsante, latente. A gente veio para cá num dado momento? Ou a gente é daqui? Com 100% de certeza, nós viemos para cá num dado momento. Questão 172 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra?
as nossas diversas reencarnações, ao passo que o Espírito de verdade responde de forma categórica: não, ponto. Então já é claro, as nossas diversas encarnações não se verificam todas na Terra. Está lá em Livro dos Espíritos. E ele ainda complementa: as que passamos lá, aqui na Terra, ou seja, em mundos de expiação e provas, não são as primeiras, nem são as últimas, são inclusive das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Mas não resta dúvida, a gente veio de outro orbe, a não ser que a questão 172 esteja errada. E se estiver errada, nós não somos kardecistas. Tem que escolher outra religião, aquele que questionar essa questão, né? Então não tem dúvida de que a gente veio, correto? Basta ler essa questão. Agora a questão é: não tem dúvida de que a gente veio. Ok. Quem muda de educandário no momento de transição planetária, já passamos por diversas. Esse que mudou de educandário planetário, de orbe, esse que sofreu o exílio, ele foi porque passou de ano ou ele foi porque está repetindo de ano? Está indo na qualidade de aluno repetente? Esquece o seu orgulho, responde de forma racional. Nós chegamos aqui, num dado momento, na qualidade de aluno repetente ou na qualidade de aluno que avançou? Repetente. A Terra está avançando? Vamos lá, volta para o Ézio. Tudo que existe, com exceção do próprio Deus, tudo que existe está submetido à lei de progresso, correto? Nós, os educandários avançam? Sugestão de Allan Kardec acerca da categorização dos orbes. Como é que é? Nasce como um mundo primitivo, depois avança para o mundo de expiação e provas, depois avança para o mundo em regeneração, depois para um mundo feliz ou ditoso e finaliza para a última categoria, que é o mundo celestial ou divino. Voltou para o Ézio, né? A gente está na segunda categoria, o planeta muito atrasado, só perde para a categoria de mundo primitivo, correto? Nós viemos para a Terra quando a Terra estava deixando de ser mundo primitivo, na última transição planetária da Terra, dos orbes em geral, incluindo a Terra. Quando nós chegamos aqui, onde a Terra ainda era um mundo primitivo, assim como a Terra hoje é um mundo em transição de expiação para regeneração, está nessa mistura, a Terra era um mundo primitivo, migrando para um mundo de expiação e provas. E nós chegamos nesse contexto, certo? Nós chegamos aqui na qualidade de quê? De alunos repetentes. Não tem dúvida que ele chegou na Terra em dado momento, por causa da questão 172. Se a gente chegou na qualidade de aluno, por que você fala Cristiano, mas por que na qualidade de aluno repetente? Presta atenção. Hoje, a Terra não está progredindo? Se a gente passar de ano hoje, a gente fica ou sai da Terra? A gente fica, porque a gente vai avançar com ela. Para facilitar, vamos fazer uma associação, uma analogia, comparando o educandário planetário com as instituições acadêmicas que conhecemos. Faz de conta que mundo primitivo só tem até a alfabetização. Mundo de expiação e provas tem do primeiro ano do Fundamental 1 até o 9º ano do Fundamental 2. Tem isso tudo. Tem Fundamental 1, tem alguma professora aqui de Fundamental 1 ou 2? Tem? Nenhuma professora? Primeira vez que isso acontece. Ah, tem, né? É porque o povo pessoense é tímido. Então tá. Na medida que a gente vai avançando, mudando de série, primeiro ano do Fundamental 1 para segundo ano, quando chegar na transição planetária, é normal, é natural que a gente sofra o exílio, que a gente vá para a cesta do joio, que a gente vá para o inferno, que a gente vá para o Sheol do Val Genom, em hebraico primitivo, no entendimento do judeu, é aquele local que está mais abaixo. É normal. Isso não quer dizer que a gente não avançou espiritualmente. A gente avançou, só não o suficiente para habitar um mundo em regeneração. Mas houve avanço. É porque a natureza não dá saltos. Ninguém sai da barbárie para a angelitude, assim, numa ninharia de milhares de anos. Tem que avançar. Então, transição planetária, quando nós somos degradados, não significa necessariamente retrocesso. A pessoa avança, não o suficiente para habitar o mundo em regeneração. Deu para compreender, né? Agora, aqueles que já estão no 9º ano do Fundamental 2, eu estou me referindo a todos, e sim a poucos. Quem são esses poucos? Aqueles que não apenas se identificam como espírito imortal que é, aqueles que não apenas olham para o espelho e sabem que ali é só um pedaço de carne, aqueles que não apenas entendem
a pluralidade das existências e do mundo dos habitados. Não apenas essas pessoas, mas aqueles que já vivem como ser imortal que é, mesmo encarnados. Aqueles que são do mundo, mas não deixam se contaminar pelo mundo. Eu me refiro a essas criaturas que estão em processo de despertar espiritual e já vivem como espírito imortal que é. Essas criaturas que estão no 9º ano, que já entendeu a lei de amor, que já teve várias oportunidades e que já repetiu o 9º ano algumas vezes, ou seja, já foi degradado algumas vezes enquanto tinha oportunidade de alcançar. Isso aí é preocupante. São aqueles que se declaram homens de bem, entendedores das leis de Deus. São aqueles que fazem palestra, pregam o evangelho, mas não o praticam. E quando eu falo pregador do evangelho, não estou falando só de palestrante espírita. É o que Jesus chamava de hipócritas. Inclusive, se você tiver olhos de ver, foi o mal que Jesus mais tentou combater. Basta ler o Novo Testamento nas entrelinhas. Foi a hipocrisia. Aqueles que se declaravam homens de bem. Isso é grave, se declarar homem de bem, sem ser, do ponto de vista do Cristo. Então a gente precisa entender todo esse processo. Como eu faço, caso eu esteja no 9º ano do Fundamental 2, como eu faço para não ir de novo no 6º do joelho? Essa é a minha preocupação. Minha preocupação não é se eu vou ser exilado ou se eu não vou ser. A minha preocupação é em que série espiritual eu estou. E se eu estiver no 8º, 9º ano, ou seja, pronto para habitar um mundo em regeneração, por que eu tenho sofrido degredo? É essa a preocupação. Se você já tem convicção plena, se você é um espírito imortal, você já vive como espírito imortal, etc., aí é uma questão sua. Agora, por que a gente não está avançando? Eu posso entrar no Ed aí? Se você me der depois mais 5 minutos, pode. Interessante essa aula do nosso irmão, porque eu sou um professor que tenho 40 alunos, ensino fundamental, tá certo? 10% não consegue acompanhar a progressão dos 36, né? Se tinha 40 alunos, 10% são 4, não é isso? Aí, resultado, chega o João Azevedo, que é o nosso governador, e diz: olha, a partir do próximo mês não vai ter mais fundamental, só vai ter secundário. E agora, o que fazer com esses 4? É com o Cristiano. Isso aí. Então, completando o raciocínio do nosso irmão, no momento que a Terra, se concluir a transição planetária, a Terra não vai ter mais fundamental para trás. Nenhum deu 2. Só vai ter ensino médio para frente. Então a Terra avançou. A questão é, se eu tiver que repetir o 9º ano, eu não poderia ficar na Terra. Eu teria que ir para um mundo, para um educandário, vamos seguir a nossa analogia, que tem o quê? O Fundamental 1 e o 2. E qual será esse educandário? Mundos primitivos que estão migrando para a categoria de mundo de expiação e provas. Só que lá não tem, hoje, se a migração se desse hoje, não tem tecnologia, não tem ar-condicionado, não tem veículo. Lá, para os habitantes que existem lá, os homens das cavernas, nós seremos anjos caídos. Anjos caídos, que futuramente vamos apelidar de Lúcifer, que se rebelou contra Deus. Mas seremos vistos como anjos. Por quê? Porque levaremos preciosas colaborações de cunho material. Seremos inventores da roda, descobridores do fogo, das novas arquiteturas de moradias industriais, etc. Seremos nossa responsabilidade. Já estou colocando todo mundo aqui no cesto do joio, percebeu, né? Eu já sei que eu vou mesmo. Muito bem. A gente chegou aqui, a gente foi recebido por quem? Quando chegamos aqui na Terra? Na última transição planetária. Só para a gente compreender onde a gente está falhando, para fazer esse ajuste fino e ver realmente, eu estou pronto para avançar? E eu vou trazer substâncias ao final desse estudo que vai convidar todo mundo à reflexão sobre si mesmo. Eu estou pronto para avançar? Por que fomos degradados, primeiro de tudo? Lá atrás, por que sofremos o último degredo? Porque nós retiramos Deus do centro das cogitações. Deus só orbitava a esfera do verbo. Eu falava de Deus, mas eu não praticava Deus. Então, nós retiramos Deus do centro das cogitações. Nós nos arvoramos em legisladores do universo. Nós criamos as nossas próprias leis acerca do que é necessário para avançar. Basta que eu doe o dízimo, basta que eu seja batizado, basta que eu seja crismado, basta que eu confesse antes.
de falecer o corpo físico, pronto, estou pronto para avançar. Nós criamos as nossas próprias leis. E o homem passou a ser a referência, a régua, a medida para tudo. O homem, a vaidade das vaidades. A gente sofreu, e a gente vem sofrendo o degredo há muito tempo. Cristiano, há quantos anos letivos espirituais, quando chega no momento do apocalipse, da transição planetária, que a gente perde a oportunidade de avançar? Na nossa idade espiritual que a gente está hoje, segundo André Luiz, no livro Revolução em 2 Mundos, há mais ou menos umas 7, 8 anos letivos. Você multiplica por 6. Então há mais ou menos 48 mil anos que a gente vem sofrendo degredo, que a gente entra o cesto do joio. A questão é, nós queremos entrar novamente no cesto do joio? Nós queremos passar de novo milênios num mundo de expiação e provas? E a gente sabe muito bem como é que dói a expiação, como é que dói perder um filho em eternidade, como é que dói após a encarnação, sofrer de câncer, sofrer de doenças, mazelas materiais, morar debaixo de viaduto, fome, torturas, vinganças, etc. A gente sabe o que é isso. Chegamos aqui na Terra, fomos recebidos por quem? Quem é o diretor pedagógico deste educandário? Jesus Cristo. Ele enxugou nossas lágrimas, porque ele estava ouvindo choros e rangeiros de dentes. Explicou por que nós sofremos o degredo. Mais tarde, essa explicação viria a estar registrada no primeiro conteúdo que a espiritualidade superior enviaria para nós de novo, para que a gente estudasse. E essa explicação sobre o nosso degredo estaria numa metáfora que a gente vai conhecer mais tarde como Adão e Eva, onde nós somos Adão e Eva. Nós perdemos o paraíso, o jardim do Éden, que é um mundo de expiação no seu final, com todo o conforto que ele promove. E fora desse mundo, nós vamos entrar em guerras com irmãos. E a gente já sabe muito bem o que acontece logo depois que há o exílio, a perda do paraíso. Então, quando fala Adão e Eva perdendo o paraíso, entenda, a gente perdendo, como a gente já perdeu várias vezes, um mundo de expiação e prova no seu final. Nossa, agora que está gostoso, tem tecnologia, tem avião, tem ar-condicionado, eu vou perder? Já perdemos várias vezes. Muitas vezes já fomos exilados, já fomos expulsos do paraíso. Muitas vezes. A questão é, queremos de novo ser expulsos do paraíso? Morar em caverna de novo? Será? Já não acredito nisso não. Independentemente se você acredita ou não, a lei é o que é. Ela não vai mudar por conta das nossas crenças infantis. Quando chegamos aqui na Terra, quem nos recebeu? Jesus. E ele explicou, de novo, vocês vão receber material para estudo. Vocês já receberam esse material. E eu vou dividir esse material em 3 trimestres, como acontece nas escolas. Primeiro trimestre, um dia, vocês vão chamar de Velho Testamento, ou Revelação Mosaica. O segundo trimestre, vocês vão chamar de Novo Testamento, ou Cristianismo Primitivo. E o terceiro trimestre, vocês vão chamar de O Consolador Prometido, por mim, ou Doutrina Espírita, pouco importa o nome, ou Terceira Revelação. Então eu vou mandar material para vocês, mais ou menos no período de 16 a 18 séculos entre um e outro. Decorridos 2.400 anos depois desse papo agradável, dessa recepção calorosa do Cristo, começou a chegar até nós, através do portal do aluno, entende-se profeta é o portal do aluno, aqui o Espírito Superior se utilizou para mandar um material, que a gente entende como livros do Velho Testamento. Começou a chegar até nós o material do primeiro trimestre, que mais tarde a gente deveria chamar de Primeira Revelação, Revelação Mosaica ou Velho Testamento. E a gente estudava esse material, ora da qualidade encarnada, ora da qualidade de desencarnado. Nós estudávamos esse material. De novo, a gente não estava vendo nada de novo ali. A gente já tinha visto isso várias vezes em outros educandários, porque nós somos alunos do quê? Repetentes. Decorridos mais ou menos 1.600 anos, chegou o material do segundo trimestre. E quem foi que trouxe em pessoa esse material? O próprio diretor pedagógico. Só que tem um detalhe, 900 anos antes, ele avisou que ia trazer esse material. Titio está vindo. Que é a profecia da vinda do Messias. Titio vai visitar a sala de aula de vocês. E o titio veio, titio Jesus, em pessoa.
O material não foi enviado pelo portal do aluno, vulgo profeta, foi enviado pessoalmente, porque ele queria o quê? Mostrar como se faz. Vamos lá. Quais foram, só são dois, se cair no Enem desse ano, quais foram os propósitos da vida do Cristo? Os dois propósitos. O que nós responderíamos? Um está fácil, trazer o conteúdo da segunda revelação, mostrando da prática como se faz. E o segundo propósito da vida do Cristo? Qual foi? Só foram dois. Sabe qual foi o segundo propósito? Está no Evangelho? Está no Evangelho. A questão toda, sabe o que é? É que a gente lê o Evangelho como a gente lia algumas encarnações atrás. Como aquele que pega a banana, descasca, joga a banana fora e come a casca. Se apegando apenas ao supérfluo, à letra que mata, ao literalismo bíblico. É por isso que a gente não consegue identificar certas passagens. Essa segunda passagem, que é a aferição de resultado, estava no Novo Testamento. Porque Jesus, ele enviou, durante 1.600 anos, conteúdo para estudo. Não é natural Jesus vir cobrar o resultado? 1.600, e Emmanuel, no livro Consolador, questão 251, Emmanuel pergunta, e ele mesmo responde. As principais informações do Velho Testamento foram enviadas pelo Cristo? Não foram enviadas por quem? E ele responde, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que só Ele é capaz de sondar os nossos corações e as nossas necessidades. Está lá no livro Consolador. Ou seja, Jesus, se identificando como Jeová, ele enviou as principais informações no portal do aluno. E ele, em pessoa, veio cobrar o resultado. Em qual passagem está lá? O estudioso da doutrina espírita, sobretudo do Evangelho de Jesus, para ele conseguir penetrar o emaranhado da simbologia e extrair o espírito da letra, para ele conseguir identificar a mensagem divina, a escritura divina que estão contidas, foram escritas por letras humanas, é imprescindível que ele esteja dotado de alguns conhecimentos. O primeiro é o conhecimento acerca das realidades espirituais. Esse aí, em tese, nós não possuímos, porque foram trazidos pela doutrina espírita. Mas só o conhecimento da doutrina espírita é o suficiente para nós extrairmos o espírito da letra? Que tem espírito que acha que, por ser espírita, entende melhor o evangelho do que outra pessoa. Às vezes o judeu entende melhor do que ele, porque entende o velho, não entende o novo. Então, o espírita, principalmente aquele personalista, orgulhoso, ele vai achar que interpretou corretamente passagem do Novo Testamento, mas em verdade ele não vai ter interpretado de forma judiciosa, porque falta um outro conhecimento da cultura do povo judeu. Não vai conseguir se colocar no lugar dos ouvintes do Cristo, porque não tem o conhecimento das tradições e dos costumes do povo da época. E Jesus se utilizou desses costumes para poder narrar parábolas, metáforas, para passar os ensinamentos. Então é importante ter os dois conhecimentos, não só um, os dois. Senão a gente vai achar que entendeu, por conta do orgulho, mas em verdade não vai ter entendido 100%. Então vamos lá, em qual parte está essa cobrança de resultado do Cristo? A aferição de resultado. Na passagem da figueira que secou. Quando Jesus acordou em Betânia e convidou os apóstolos, vamos para Jerusalém, que na verdade Jesus já sabia o que iria fazer lá, a famosa purificação do templo. Já viu a passagem de Jesus vir à mesa por causa que tinha cambistas? E eu já vi inclusive espíritas falando, se até Jesus se irritou, Jesus, espírito crístico, se irritando, não é mais fácil falar? Jesus aparentemente se irritou, mas eu tenho certeza que ele não se irritou. Eu só não sei a resposta, porque eu não estudei o Velho Testamento, os costumes do povo judeu. Porque naquela passagem, vamos abrir o parênteses, que Jesus vira a mesa, seria impossível ele ter feito isso com carregado de ira, com o propósito de agredir. Primeiro, na torre Antônia, que está do lado do átrio exterior do templo de Jerusalém, ou do segundo templo do povo judeu, tinha 600 soldados. Dentro do pátio, mais 300. Então, só aí já tinha 900 soldados ao redor de Jesus. Se ele tivesse tentado agredir alguém, ele seria preso na primeira chicotada. Segundo, no Evangelho fala que a chicotada foi para chicotar os animais, não as pessoas. Terceiro, ele virou a mesa porque ele estava realizando uma mímica profética, costume do povo da época. Era normal os profetas passarem a profecia através
de um procedimento teatral, profético, mímico. Então o povo abriu a roda para entender qual a mensagem que está vindo desse profeta. Jesus fez uma mímica profética, só isso. Mas o orgulho do homem falou o quê? Eu posso agredir, porque se até Jesus agrediu, tentando endossar o próprio comportamento primitivo, agressivo, tomando como exemplo Jesus Cristo. É a mesma coisa que falar que Jesus, quando falou da cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele lá machabactani, que Jesus perdeu a fé em Deus. Eu não vou falar agora, porque me tomaria uns 8 minutos, mas no final da palestra, se quiser que eu explique essa passagem, que não foi isso, não foi perda de fé de Jesus em Deus, eu explicarei. Mas a gente só vai entender se a gente entender a cultura do povo judeu, isso é fato. Quando Jesus, em Betânia, chamou os apóstolos para ir a Jerusalém, realizar a purificação do templo, que só aconteceria no dia seguinte, no caminho de Betânia para Jerusalém, eles viram uma figueira. Jesus parou, ficou impressionado, porque não era a época de figo. No Velho Testamento falava fruto temporal, é o fruto que dá fora de época. Todo mundo imaginou, bom, se aquela figueira está dando folhas numa época que não é época de figo, então ali é um fruto temporal, né? Parou e Jesus falou, estou com fome. Quando Jesus falou isso, os apóstolos entenderam. Por que os apóstolos entenderam? Porque conhecia de memória toda a Torá. A gente entende? Não, porque não conhece o Velho Testamento. Mas por que os apóstolos ficaram constrangidos? Se tivesse um buraco, todo mundo enterraria a cabeça ali. Porque entendeu que Jesus não estava com fome de botar comida no bucho. A fome de Jesus era outra. Era a fome de resultado espiritual. Por quê? Por quê? Porque eles perceberam que Jesus estava realizando o cumprimento de uma profecia de Miqueias, capítulo 7, versículo 1. Presta atenção. Quando Jesus se aproximou da figueira, porque se uma árvore frutífera dá folhas, ensaia a dar frutos, Jesus chega perto e vê que não deu fruto. Porque toda árvore frutífera, quando dá folhas, é uma anunciação, está anunciando a chegada de frutos. Jesus chegou perto da figueira e não tinha um figo. O que Jesus fala? Entre aspas, Jesus amaldiçoou. Pelo amor de Deus, Jesus não amaldiçoou, não fala isso novo não vai passar vergonha. Jesus falou, ninguém nunca mais comerá fruto de ti para sempre. Eles foram para Jerusalém, no dia seguinte voltaram, a figueira estava seca. Isso aí todo mundo conhece, né? Agora, não foi uma maldição de Jesus, foi o cumprimento de uma profecia. Qual? Miqueias capítulo 7, versículo 1. Quem passou essa profecia? Irmão já respondeu na questão 251 de Consolador, o próprio Jesus, se identificando como Jeová. E o que Jesus fala na primeira pessoa? 400 anos antes. O que ele falou? Ele previu que isso ia acontecer. Ele fala na primeira pessoa, sou como quem colhe frutos de verão na respinga da vinha. Não há nem cachos de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. E chegou lá, tinha um figo? Nenhum figo novo que ele tanto desejava. Nenhum. O que seria o figo? O que seria a árvore? O homem de bem, aquele que fala que não mata, não rouba, não estupra. Então eu sou um homem de bem. Esse aí, o hipócrita. E o homem de bem faz o quê? Abre a boca para poder pregar o evangelho, coloca mensagenzinhas evangélicas no carro do Novo Testamento, Jesus me ama, blá blá blá, mas chega em casa agride a esposa, desrespeita o funcionário, não cumpre o evangelho, só fala, é o hipócrita, ensaia dar frutos, se enche de folhas, mas fruto que é bom? Nada. Então quando Jesus fala, estou com fome, cadê o resultado da nota azul? Cadê a nota azul? Porque eu mandei durante 1.600 anos material para estudo. Cadê a nota azul? Não tinha. Não tinha nota azul. Quais foram uma das últimas palavras do Cristo na cruz? Ai, perdoe. Pois eles não sabem o que fazem. Foi uma frase de alegria? Jesus estava contente com a gente, ou uma frase de tristeza? Jesus desencarnou feliz com a gente ou triste com a gente? Pai, perdoa eles. E Jesus não estava se referindo às 3 entidades que foram ter com ele, conforme a Amélia Rodrigues. Estava se referindo a gente que estava crucificando, porque a gente não sabia o que estava fazendo. Então já ficou claro que a nossa nota estava azul ou vermelha? No meio do ano, em julho, quando Jesus veio.
Faz de conta que a gente está no ano aqui, no ano letivo. Jesus veio em julho. Quando a gente chegou na Terra, era janeiro. Então Jesus veio em julho. Jesus não veio para definir quem vai passar de ano ou quem não vai. Ele veio para saber como é que está a nossa nota. E na passada figueira que secou, a gente viu que a nossa nota estava bem vermelhinha. Bem vermelha. E Jesus deixou claro isso no desencarne dele, né? Na cruz. Decorridos 1800 anos, a espiritualidade superior enviou até nós o conteúdo da terceira revelação. Se um dia eu vier falar aqui de novo em João Pessoa, aqui nessa casa, me lembre de escolher o tema quem é o Espírito de Verdade. A gente vai provar com A mais B que é o Espírito de Verdade com base em anotações de Allan Kardec, tá bom? Não tem nada de opinião pessoal. Pesquisador espírita não tem nada que trazer opinião pessoal para o público. Decorridos 1800 anos, chega para a gente o conteúdo da terceira revelação, que a gente vai chamar de quê? Doutrina Espírita, Consolador Prometido, Cristianismo, Rede Viva, pouco importa o nome. Chegou até nós o conteúdo da terceira revelação, que é a doutrina espírita. Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, no livro Atitudes de Amor, no volume 2, Dr. Bezerra de Menezes Espírito, a doutrina espírita, para ser implementada na Terra, duraria 3 períodos distintos de 70 anos. No primeiro período, que é do lançamento do Livro dos Espíritos, mais 70 anos, o propósito da doutrina espírita era ferir o sentido das pessoas através do fenômeno físico. Por isso que teve uma abundância de fenômenos físicos. É como se levantasse a mão e falasse: olha para cá, está acontecendo alguma coisa, olha para cá, gente. Está vendo os livros sendo queimados aqui em Barcelona? Olha, está acontecendo algo ali, olha, vem cá. E daí para frente vieram vários fenômenos físicos, só para chamar a atenção. Criancinhas, humanidade atrasada, olha para cá que está acontecendo algo, chegou algo aqui importante. O segundo período de 70 anos, que acabou em 1997, veio para atender a um outro propósito, dois propósitos na verdade. Relembrar ensinamentos do Cristo que haveriam de ter sido esquecidos, e o segundo, revelar aquilo que não podia ter sido revelado na época de Jesus, por falta de avanço científico da época, e porque a gente também não estaria suficientemente maduros para entender. Então, esses dois propósitos do segundo período. O terceiro período, que é o que nós estamos hoje, e vai até 2057, que aí se encerra o terceiro período de 70 anos, ou seja, a doutrina espírita estará oficialmente implementada na Terra, é para atender, sabe qual é o propósito? Não é mais para estudar, para relembrar os ensinamentos de Jesus que ficaram esquecidos, nem para revelar informações novas. É para colocar em prática o que a doutrina espírita veio trazer no segundo período. Então, aqueles que só vão para a casa espírita para estudar e não praticam, não abraçam a causa voluntária, não praticam em casa, que é o principal laboratório do espírito, está atrasado. E está bastante atrasado. Porque 97 venceu o segundo período de 70 anos. Então a gente já está no terceiro, segundo o entendimento da espiritualidade superior. Estamos no terceiro. E a questão é: o que eu preciso fazer, enfim, para avançar? Eu não quero mais adentrar o cesto do joio. Anota aí. São 3 critérios para avançar. O primeiro critério para avançar, para a gente reposicionar Deus no centro das cogitações, é passar a adquirir hábitos de espíritos regeneradores. Porque o espírito degenerador faz o quê? Degenera. O que é degenerar? Destruir. O mundo de expiação e provas, ele é degenerado por nós. E o mundo em regeneração vai ser o quê? Obviamente, regenerados pelos seus novos habitantes. Quantos habitantes dos que estão na terra ficarão? Jesus, ele não fala em números no final da parábola do fecho de bodas, ele só fala que muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele dá a entender, é uma minoria. Só que Zacarias, ele dá números no Velho Testamento. Então, o pessoal não dá muita moral para o Velho Testamento? 140. Olha o que Zacarias vai falar. Vou aumentar o brilho aqui, porque eu sou sério. Capítulo 3, versículo 8 e 9. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, diz Jesus, que Jesus se identificou como Jeová, que 2 partes dela estarão eliminadas e perecerão, mas a terceira parte restará dela. Zacarias 13, 9. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e provarei, o mundo de expiação e prova, se prova como se prova o ouro. Então o ouro
para poder virar ouro puro, tem que ficar vários dias no fogo para tirar os metais que não são nobres, ficar só o ouro. A gente vai passar por várias provações, porque o mundo de regeneração é um mundo de provas. A gente aprendeu isso no Êxodo, está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas não é mundo de expiação. Então, segundo Zacarias, segundo Jesus, né, porque ele só psicografou, segundo o próprio Cristo, que se identificou como Senhor ou Jeová, 2/3 serão extirpados, ou seja, 66,6%. Cristiano, na terra vai ficar vazia? Não, porque é uma dança das cadeiras. Está vindo muitos espíritos de mundo de regeneração do seu final para cá, que não estão preparados para habitar mundos ditosos ou felizes, mas são espíritos super avançados, 6.000 anos na nossa frente em termos de intelectualidade, de avanço científico, de avanço da medicina. Não é pouca coisa. Esses espíritos que estão em eternidade vão trazer curas para doenças que a gente não descobriu ainda, vão trazer soluções para todas as desigualdades sociais, etc. Porque eles já passaram por isso durante 6.000 anos, então eles já são especialistas nisso, são mais avançados que a gente moral e intelectualmente. Não seria capaz de desviar um centavo do dinheiro público, etc. Eles estão reencarnando, só que está pequenininho ainda com 8 anos de idade, alguns um pouco mais velhos, a gente já está identificando por aí, né? É a dança das cadeiras, certo? Se a gente fizer parte de 1/3 que vai ficar na Terra, o que é necessário a gente cumprir de critério? Primeiro critério é o quê? Adotar hábitos regeneradores. Então, se eu ainda tenho um hábito de abaixar o vidro do carro, jogar papelzinho de bala na rua, se eu ainda tenho um hábito de passar na rua e ver uma latinha de refrigerante e não pegar só porque não fui eu que joguei, até parece que a terra tem um lado de fora. Se a gente tem esse hábito de demorar eternamente no chuveiro, quer dizer que nós não temos hábitos de criatura regeneradora. Somos homens de bem. Vamos lá para a África do Sul da Fraternidade Sem Fronteiras todo ano, mas suja o planeta, descuida do planeta. Como é que fica? Não adianta se declarar homem de bem e não agir como uma criatura regeneradora. Segundo critério, a gente já entrou no final do estudo aqui de hoje. O segundo critério é: só tem virtudes que podem ser desenvolvidas em muitas expiações e provas. É contra a lei da natureza desenvolver essas duas virtudes que eu vou falar em mundo de regeneração para frente. Sabe quais são essas duas virtudes? Indulgência e compaixão. Não tem como desenvolver indulgência e compaixão em mundos de regeneração para frente. Então, se você se declara homem de bem e não desenvolveu no coração, e Deus sabe se você desenvolveu ou não, indulgência e compaixão, não avança. Cristiano, exemplifique. Primeiro tem que saber o que é indulgência, porque tem gente que confunde indulgência com perdão. Isso seria um absurdo, senão seria uma redundância dos espíritos. Indulgência, eu criei um resumo do resumo para poder falar em palestra. Indulgência é não colocar no mesmo pacote pecado e pecador, crime e criminoso. Indulgência é lutar com todas as forças contra o crime e na mesma proporção amar o criminoso. É fácil ou difícil? E onde que Jesus fala que a porta é larga? Ninguém fala no Evangelho que é fácil, mas Jesus deu exemplo, porque ninguém nunca na face da terra lutou tanto contra o crime o quanto Jesus lutou, mas também ninguém nunca amou tanto o criminoso como Jesus amou. Ele deu exemplo. A gente tem sido indulgente perante os crimes dos criminosos, ou a gente ainda erga a bandeira bandido bom ou desencarnado? Ou a gente tenta fazer justiça com a própria mão, como se a gente tivesse submetido à lei de Italião, olho por olho, dente por dente. A gente esquece que existe a lei de justiça, que existe a reencarnação, e quer expurgar os criminosos com a própria mão. E se diz homem de bem, porque não mata, não rouba ou não estupra. E a espiritualidade olhando. Então, com quem que eu vou praticar a indulgência? Junto a, entre aspas, anjos e santos, no mundo em regeneração, o que não mata, o que não rouba, o que não estupra, o que não desvia dinheiro público. São com essas pessoas que eu vou praticar a indulgência? Não. Então, se eu me declaro homem de bem, mas não sou indulgente, eu vou ter que reencarnar muitas vezes sob o governo de políticos corruptos, quer queira, quer não, quer acredite, quer não acredite, pouco importa. Lei é lei. Eu vou ter que conviver muitas vezes lado a lado com criminosos, para eu ter a oportunidade de desenvolver o que no meu coração? Indulgência, quer eu goste ou não. Cristiano, e a compaixão? Quem é o criminoso de ontem vai ser o que amanhã? Espírito evoluído.
Não, amanhã, não no final do ano letivo, amanhã. Quem matou? Quem estuprou? Quem roubou? Quem desamparou? Aquela pessoa que desamparou, que foi egoísta, vai viver debaixo de adulto, correto? Como nós já vivemos várias vezes, nós já passamos por isso várias vezes. Aquela pessoa que está ali debaixo de adulto, que a gente tem que agir com o quê? Ah, mas antes de ontem ele foi criminoso, por isso que ele está ali. Ele desamparou muitos, por isso que ele está debaixo de adulto, né? A gente tem que amparar. Quando a gente entender bem a parábola do mordomo infiel, se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre essa parábola aqui na palestra Quem é o Meu Próximo. A gente vai ver que é a nossa obrigação ir lá e amparar. Mas a gente tem a oportunidade de desenvolver compaixão junto ao ex-criminoso, ou talvez ainda espiritualmente ainda o é, mas que hoje está como caído. Como caído. O que é compaixão? Vem de qual palavra compaixão? Compadecer. O que é compadecer? Padecer com. O que é padecer? Sofrer. É sofrer com. Se eu estou com fome, eu como um pão inteiro, mato a minha fome. Se eu divido o pão por 2 e dou para a pessoa que está com fome, eu ainda vou ficar com fome. Mas eu aliviei a fome do próximo. Mas eu estou sentindo ainda o quê? Fome, sofrer com. Então quando você vai lá, como o Chico Xavier fez várias vezes, você vai lá no viaduto, divide sua comida, pega no colo, leva para casa, dá banho, mobiliza seus amigos para arrumar um emprego para aquele caído. A gente está fazendo o quê? Sofrer com. E eu vou ter a oportunidade de fazer isso no mundo de regeneração que não tem expiação? Não tem moradores de viaduto? Não tem esquecidos em lares e hospitais? Eu vou ter essa oportunidade? Não terei. Eu só terei a oportunidade de desenvolver compaixão em mundos de expiação. Eu só vou ter a oportunidade de desenvolver indulgência em mundos de expiação. São virtudes irmãs. Então, se eu não desenvolver de forma suficiente indulgência e compaixão no meu coração, e Deus sabe, eu não vou avançar. Se o criminoso for, adivinha o que vai acontecer comigo? Por amor de Deus a nós, irei junto. O criminoso foi exilado para o inferno. Adivinha, você vai junto para o inferno com ele. Vai para o Sheol do Vale do Irmão, vai para o mundo de expiações para o seu início, com ele. Por quê? Porque ele é sua ferramenta de autolapidação, quer goste ou não. Normalmente quem vai junto não gosta ou não, porque é criatura muito orgulhosa, nem admite que é. Agora tem o terceiro critério. Qual é o terceiro critério? O apóstolo Espírito, Paulo, fala: fora da caridade não há salvação. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Pera, se fora da caridade não tem salvação, fora da caridade não tem avanço, o que é caridade? Da forma que Jesus entende. Quando Kardec pergunta o que é caridade da forma que Jesus entende, qual é a resposta do Espírito de verdade? Benevolência para com todos, na medida dos Espíritos. Indulgência para com os erros alheios, a gente já sabe que é indulgência, e perdão das ofensas. Ah, mas eu preciso tirar nota 10 nessas disciplinas? Benevolência, indulgência e perdão? Você precisou tirar nota 10 em português, matemática, física para passar de ano? 10? Não, você precisou tirar o quê? A média, não 10. Então, Jesus não espera de nós que a gente tire 10. Jesus espera de nós que a gente tire a média. A média. Como é que está a nossa média na benevolência? Para com todos, com letra maiúscula. Nós temos sido bons para com todos, ou nós temos sido bons apenas junto a quem nos é conveniente? Junto a quem não nos feriu, junto a quem eu sou simpático, junto ao parente fácil e não difícil. Eu tenho sido bom junto ao parente difícil? Eu tenho sido bom junto ao criminoso, que eu não gosto dele? Eu tenho sido bom junto a quem eu não simpatizo, aquela pessoa antipática, aquela pessoa que trabalha que você não gosta? Você tem sido bom com ela? Porque é muito fácil ser bom com quem é bom com a gente, né? Jesus fala isso. Mas, e com quem não é? Aí eu vou estar demonstrando o verdadeiro amor de espírito. Ser bom com quem não é, com quem nos calunia, com quem nos apedreja. Jesus fala exatamente isso no Novo Testamento. Mas essa parte é chata de estudar, porque fere o nosso orgulho. Aí eu pulo. Adianta pular? Indulgência. Eu tenho apedrejado quem é? Não precisa falar não, pelo amor de Deus. Mas eu tenho apedrejado lá na rede social, quando aparece alguma notícia sobre um político que eu não gosto. Eu tenho falado mal daquele político que eu não gosto? Porque o apedrejamento de hoje é virtual, não é mais literal. Ou eu tenho sido indulgente com os crimes dos criminosos, com os pecados dos pecadores? Basta fazer uma autoanálise. Tem sido indulgente? Você tem perdoado as ofensas recebidas em casa pelo parente difícil? Não importa se alguém perdoou sua ofensa. Quem não perdoou, o problema é daquela pessoa, né? Porque a falta de perdão é sempre o problema de quem não perdoa. Temos perdoado? Ou a gente esqueceu quantas vezes que nós já fomos perdoados quando a gente era criminoso, hediondo, assassino, estuprador, agressor, ao longo das existências.
Se a gente está tirando a média, a gente avança. A questão é, tem alguma parte da literatura espírita onde Jesus afere resultado? Que Jesus aferiu o resultado no meio do ano. No livro A Vida Escreve, Hilário Silva, psicografado do Chico Xavier, narra uma passagem onde Jesus afere resultado agora. Porque lá Hilário Silva narra o seguinte, que Eurípides Passanufo, lá da cidade de Sacramento, Minas Gerais, quando desencarnou, conversou com Hilário Silva um episódio que aconteceu com ele, Eurípides, quando ele estava encarnado em Sacramento. Ele falou que quando ele estava encarnado, em um dos seus sonhos, em desdobramento, ele foi compelido, ele foi arrastado a comparecer na presença de um espírito muito luminoso. Ele não conseguia frear, ele foi arrastado. Quando chegou lá, o espírito luminoso abaixou sua luz. Adivinha quem era? Jesus Cristo. Quem já leu o livro A Vida Escreve vai ver essa passagem. E Jesus, segundo Eurípides, estava chorando. E ele ficou com todo constrangido. Primeiro, que estava na presença do Cristo. Segundo, que Jesus estava chorando. E ele falou: mestre não, Senhor, por que choras? E Jesus não respondeu. Ele falou: será que eu falei baixo? Eu vou formular melhor e vou falar mais alto. Senhor, o Senhor chora pelos descrentes do Evangelho, por aqueles que não acreditam no Evangelho, que não estudam o Evangelho. Ou seja, o Senhor chora pelos criminosos, pelos estupradores, pelos assassinos, pelos ladrões. São por esses que o Senhor chora? Adivinha o que o Senhor Jesus respondeu? Não, meu filho, eu choro por aqueles que praticam, que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Jesus chorava de novo por aqueles homens de bem, entre aspas, que declaravam conhecedores da lei de Deus, mas não davam frutos. E Jesus hoje, contemporâneo, hoje Jesus chora de novo, porque aqueles que se declaram de bem, que vêm sentam ao lado do Cristo. Com toda vez que a gente vai num templo cristão como aqui, por exemplo, a gente está, entre aspas, sentando ao lado de Jesus, sai daqui e não pratica. Então, para a gente finalizar, Salomé, mãe de Tiago Menor e João, evangelista. Salomé procurou Jesus quando está lá no livro Boa Nova de Humberto de Campos, quando soube que Jesus estava implementando o reino de Deus na terra, e ela achou que ia ser um reino de pedras. E chegou lá: Senhor, quando o castelo, o reino estiver pronto, você pode botar um filho meu sentado à sua direita e o outro sentado à sua esquerda? O que Jesus respondeu para ela? Ah, minha filha, claro que pode. Por quê? Porque sentar ao meu lado é muito fácil. Difícil mesmo é beber do meu cálice. Muito fácil vir aqui na casa do Espírito e sentar ao lado do Cristo. Difícil é sair daqui e beber do cálice do Cristo. Praticar o bem junto a quem a gente não gosta. Não apedrejar criminoso, incluindo os políticos que a gente não gosta. E perdoar as ofensas para difícil. Isso é difícil. Então, sentado do meu lado pode vir. Difícil é beber do meu cálice. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. Só um instante. Minha esposa me lembrou aqui. E os mormons? E eu sempre esqueço, né, quando eu faço essa palestra. A gente sabe que os criminosos vão. A gente sabe que as pessoas que dependem dos criminosos também vão. Certo? Essas pessoas que matam e roubam são as pessoas que realmente já estão com o voucher assinado, o passaporte assinado para o inferno, entre aspas, por muita expiação para no seu início. Os bons, tipo Chico Xavier e Irmã Dulce, vão avançar. E as pessoas mornas vão para onde? Onde está registrado que os mornos vão? Apocalipse, capítulo 13, versículos 5 e 6. Sabe o que diz Apocalipse? Que seria Jesus Cristo psicografando ali, Jesus Cristo passando mensagem. E ele diz o seguinte: eu conheço a tua conduta, não és quente nem és frio. Quem dera fosse frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus, diretor do órgão, falar: você vai ser expulso, você vai ser exilado. Não porque Jesus não gosta da gente, mas por necessidade, por amor de Deus a nós. Que Jesus nos abençoe agora de verdade. Acabou. Minha gente, que palestra maravilhosa, não foi? Não é? Além do nosso conforto em ouvir
falar em Jesus de forma tão apropriada, com tanta propriedade, não é? Conhecimento vasto. Eu estava aqui pensando, viu, Cristiano? Se eu tivesse que classificar a palestra de Cristiano, classificaria como extremamente pedagógica e de gestão, né? Você falou muito em a gente poder fazer essa gestão do nosso comportamento, da nossa vida. E antes que Jesus volte para cobrar o resultado, o papel de cobrar é da gente própria, né? Da gente mesmo. Então, muito obrigada. É muito bom o conteúdo e diferenciado. Bom, gente, então antes de encerrar, lembrando que na sequência aqui nós teremos o estudo do Evangelho, para aqueles que quiserem participar, e também vamos proceder os passes magnéticos, né? Então... Não avançar da hora, pode ser coletivo. Pode ser coletivo? Ok. Então eu vou fazer a prece de encerramento final, e com essa prece nós todos vamos canalizar energia, convidando a todos que são trabalhadores da casa, para que a gente também proceda o passe coletivo, tá certo? Vamos fechar os nossos olhos, então, e agradecer a Jesus do nosso profundo coração, dos conhecimentos todos absorvidos nessa noite de hoje. Vamos pedir a Ele que ilumine as nossas ideias, os nossos caminhos, para que nós possamos, enxergando a sua luz, praticar o seu Evangelho na essência. Os conhecimentos de hoje nos norteiam para refletir sobre as propostas de Jesus e se de fato nós estamos praticando aquilo que aprendemos com Ele. Mestre, nos ilumina, permite também que a espiritualidade superior, os nossos benfeitores, possam nos intuir, possam nos motivar, através dos seus conhecimentos, da sua bondade, da tua misericórdia, para que nós possamos fazer boas escolhas à luz dos teus ensinamentos e galgar o caminho da evolução. Senhor, nos abençoa, nos ilumina e fica conosco na noite de hoje e sempre. Graças a Deus. Liga no meio, né? Só.